Bom dia. Hoje é 11, né? 11 de agosto de 2020. Olha, nós estamos aí tendo muitas explosões, né? Vulcões explodindo, refinarias, né? Depósitos de combustível explodindo. Dizem que foi um raio que atingiu aqui, um acidente ali. Nem vou falar de Beirute. Mas o que está na minha cabeça não são isso, né? Que eu estou querendo só dizer que a tendência é começar a se intensificar esses sinais, né? Grandes terremotos, vulcões, acidentes, perda em colheitas, nuvens de gafanhotos, e etc, etc. Mas o que eu quero falar sobre hoje é sobre que ontem eu estava conversando com a minha filha. Ela está naquela fase, ela está de férias, né? Agora ela está realmente de férias. E as aulas começam agora em setembro, dia 8, online, né? Espero. Mas ontem ela estava me falando que ela assiste filmes em inglês, né? Umas 3 vezes. Depois vai assistir em português. E ela voltou no assunto, olha papai, em inglês a conversa é uma, e em português é totalmente diferente. E começou a insistir nessa conversa e ria, né? Olha, até me deu uns exemplos, né? Pegou o computador assim, abriu, e dava risada. Eu digo isso é para te ver, né? Que para brasileiro é outra conversa. Então é muito bom saber outras línguas e ver o que você fala para você entender melhor o mundo. E ela assim, mas o povo brasileiro é o que mais assiste filmes, assim, eu sei disso. E ela assim, mas dão um lucro, né, enorme para a indústria cinematográfica. Mas olha a conversa idiota que tem, né? Olha o tipo de conversação que tem, né? Ela falava pra mim. E é complicado, né? A gente tem que sair por aí, aprender outras línguas, né? Eu me criei no norte da Argentina, falando espanhol, castelhano. E quando eu era niño, eu falava com muitas pessoas, né? Em la calle. E me surpreendia quase com a ideia, quase com o modo de pensar do povo bem simples da gente. O que eu comparava no lado brasileiro. Conversas e mentalidades totalmente diferentes do povo com o mesmo nível cultural, sabe? Daquele povo semi-analfabeto. Aí tu conversa com um, conversa com outro, tem muita gente que veio me perguntar como é que é no Canadá, como é que é assim, assim, assado. Né? Ontem mesmo eu estava participando lá naquela. Num, tinha um talk show, né? Esses podcast ao vivo, das cartas proféticas, e eu falei assim, olha, eu sempre digo para minha filha que ela moro no Canadá porque eu limpei banheiro no Canadá. Eu digo para ela que eu limpei banheiro no Canadá por 10 anos. Aí o indivíduo lá, pá, tá vendo como o brasileiro é desvalorizado lá fora? Eu digo, não, Eu digo isso para minha filha, para ela. Eu arrumei emprego profissional. Eu digo isso para a menina para que ela aprenda a valorizar todos os tipos de trabalhos. Né? Todos os tipos de trabalhos são dignos. Só que quando a gente fala as coisas para as pessoas não entendem. Nem a gente entende porque a gente é de fora. E é isso que eu quero falar hoje, né, de todas essas voltas aí, para falar sobre gratidão. Sabe o que é gratidão? A gente não faz ideia do que é isso. Quando eu estudava lá no Seneca College, uma vez eu fui fazer uma disciplina de ciências da computação. Era assim, coisa básica, né? Introdução ao. Acho que o nome da disciplina era introdução ao C++, aquele C++. E tinha, além de mim, tinha mais dois alunos brasileiros. Tinha um lá que sabia mais de computação que o professor. Aí deram um trabalho para a gente fazer de HTML. E eu não sabia nada, né? Aí eu procurei esses dois brasileiros, né? E comecei a lidar
com eles e fazer amizade, né? Esse sujeito que sabia mais computação do que o professor, ele acabou largando a escola e foi trabalhar na construção. Tá? Ele é magrinho, né? O cara assim, magrinho, ágil, né? E esse tipo de gente pode trabalhar com mais facilidade nos telhados, né? Tem mais facilidade de se mover, né? E aí o que que aconteceu? Eu fui fazendo amizade com outro brasileiro que estudava ciência da computação lá. E comecei a conversar com ele assim, mais frequente, né? Aí numa segunda-feira ele me disse assim, passei o final de semana ajudando umas famílias africanas a se mudar, né? Porque ele era casado com uma portuguesa, essa portuguesa tinha um parente que ajudava uns africanos. Aí com um pouco ele deu uma paradinha na conversa, mas tu sabia que eu estava lá trabalhando lá fazendo essa mudança, né? Aí eu olho assim, o cara lá dentro do carro, né? O africano lá, o adulto, né? Um homem adulto, dentro do carro, todo de terno, gravata, alinhadinho, né? Lá nem se move. Eu falei assim, ô meu irmão, né? Acorda, né, cara? Eu tô trabalhando aqui, ó, de graça aí pra vocês, a gente tá trabalhando de graça pra vocês, né? Vai lá e ajuda, né? Fazer a mudança dos móveis. Teve que dar uma descompostura no carro. Aí eu assim, mas qual é a razão dessa ajuda, né? Qual é a razão dessa atitude, né? Desse português ajudar, né, essa gente? Aí o sujeito me contou assim, não, é que lá, não sei se foi em Angola ou foi em Moçambique, né? Nessas guerras que teve lá na África, esse português ia ser assassinado, né? Ser morto. Aí um sujeito africano lá salvou a vida dele, não deixou que matassem ele. E não sei por que cargas d'água, né? O sujeito, não sei se o cara acabou vivendo com essa gente, né? Com essas famílias, né? E antes de morrer, esse homem pediu para que o cara cuidasse da família dele. Só que a família dele consistia de 3 esposas e vários filhos. Aí o que o português fez? Ele pegou essa gente e levou para o Canadá. Então ele sustentava essas famílias, ele ajudava essas famílias lá em Toronto, né? E aí eu fiquei assim, né, pensando até hoje, né? Desde então eu reflito a gratidão que esse homem teve em, em seguir a promessa que ele fez para o sujeito e proteger a família do cara. Então, às vezes, porque as pessoas vêm e me perguntam certas coisas que às vezes eu tento explicar, mas não tem como eles entender. Eu não passei fome em Toronto, eu não sinto vergonha de dizer, né? Foi um português que me ajudou. Tá vendo? Às vezes a gente fala essas coisas, mas as pessoas não entendem o que é ser estrangeiro. Fui estrangeiro e tu me desse proteção. Vocês não sabem a força que tem essas palavras, esses pensamentos, de andar por aí, de andar em terras estranhas que você lê as coisas, você nunca compreende direito. Eu me criei falando castelhano. Até hoje eu tenho dificuldade, às vezes eu leio as coisas em português, mas eu tenho dificuldade de entender direito. É por isso que eu escrevo. Né? Aqui, ó, 52, estou fazendo um curso online, ó, 52 páginas. Né? Eu escrevo. Tá? Então, ontem eu estava aqui copiando, conversando com a minha filha, estava escrevendo.
Até no fim eu tive que parar de assim, ó, preciso me concentrar num teste aqui, ó. Aí eu parei, desliguei o celular. Mas o que eu quero falar isso é sobre gratidão. A gente tem que aprender a ser grato. Tanta gente ajuda a gente, né? Tanta gente estende a mão. E muita gente não entende. E mesmo se tu explicar para os outros, tu não entende. Se eu estou aqui é porque muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas me protegeram. E nós estamos numa época que vai acontecer muitas e muitas coisas. Então, a gente não sabe de amanhã. Tem essa pandemia aí, que para mim ela é educacional. Não estou dizendo que ela não seja perigosa, ela é super perigosa. Mas educacional, porque vem outros por aí. Outros. O ser humano invadiu, destruiu o meio ambiente. A população explodiu. Micro-organismo não é bom, nem vírus. Certo? Aprendemos a ser gratos com os outros e não provoquem a onça com vara curta. Porque Deus está lá em cima, olhando. Certo? Não provoquem a fúria divina. Porque ela pode ser bem mais violenta do que a gente pensa. Um bom dia para todos.